Sabe aquela sensação de que existem diferentes vozes aí dentro, cada uma puxando para uma direção? Hoje, a gente vai entender como a astrologia mapeia justamente isso, mas não como uma aula de geometria, e sim como as conversas internas que definem quem uma pessoa é. Vamos pensar nisso de um jeito um pouco diferente. E se o mapa astral não fosse só um desenho estático do céu, mas sim o roteiro da vida interior de alguém? Essa é a ideia que vai guiar a nossa análise de hoje. E nesse roteiro, quem são os atores? Os planetas. E os aspectos astrológicos? Ah, eles são o próprio diálogo, são a forma como esses planetas conversam, seja em harmonia ou em conflito. Alguns desses diálogos são super fáceis, outros bem tensos, mas todos, sem exceção, são cruciais para a história de uma vida. E como em toda boa história, vamos começar pelo conflito, pelas conversas mais desafiadoras. Mas olha só que interessante. Na astrologia, desafiador quase nunca quer dizer ruim. Na verdade, são justamente esses pontos de tensão que forçam o crescimento. A primeira conversa tensa que a gente tem é a quadratura. Imagina só, dois planetas num ângulo de 90 graus. É como tentar encaixar uma peça quadrada num buraco redondo, sabe? Gera um atrito. A energia não flui de um jeito suave, ela meio que fica travada. Esse é um desafio central no mapa, um nó que pede um esforço consciente para se desatar. Um exemplo clássico disso: o Sol, que é a nossa força de vida, em quadratura com Saturno, o planeta do dever. A sensação é exatamente essa, de carregar o peso do mundo nas costas. A pessoa pode se sobrecarregar com tanta, mas tanta responsabilidade que a sua luz interior, o seu Sol, começa a se apagar. O grande desafio aqui é achar o equilíbrio entre o dever e o simples prazer de viver. Depois, a gente tem a oposição. Se a quadratura é um atrito, a oposição, com seus 180 graus, é um verdadeiro cabo de guerra. São dois planetas em pontas opostas do mapa, cada um puxando com toda a força para o seu lado. Isso cria uma sensação constante de divisão interna. Vamos pensar na oposição entre o Sol e a Lua. De um lado, o Sol grita: "Eu quero brilhar, quero novo, quero evoluir." Do outro, a Lua responde: "Calma aí, eu preciso de segurança, do que já é familiar e confortável." É aquela batalha interna, sabe? Entre se aventurar no desconhecido e ficar na zona de conforto. E como é que isso aparece na vida real? Pode ser uma indecisão que nunca acaba, ou aquela sensação de que é impossível ter sucesso na carreira e um relacionamento feliz ao mesmo tempo. E o mais interessante é que, astrologicamente, essa tensão muitas vezes é um reflexo de um conflito que a pessoa viu entre os pais na infância, uma dinâmica que foi internalizada e que agora busca uma resolução. Ok, já passamos pelo drama, pela tensão. Mas e as partes fáceis do roteiro? Vamos agora para os fluxos harmoniosos. Pense neles como superpoderes ou talentos que já nascem com a gente, sabe? Áreas da vida onde as coisas simplesmente fluem. O trígono, a 120 graus, é o rei da harmonia. A interpretação dele é fascinante. Dizem que um trígono representa um desafio que já foi superado em outra vida. Por isso, nesta vida, ele se manifesta como um dom. É um talento que não precisou ser aprendido. Ele simplesmente está ali, prontinho para ser usado. Aí a gente tem o sextil, a 60 graus. Se o trígono é um talento nato, o sextil é mais como uma porta que se abre. Ele representa uma oportunidade, uma ferramenta útil que está sempre à disposição. É uma qualidade que ajuda a pessoa a ir para frente, um recurso que ela tem, como diz a fonte, por direito. Então, para a gente entender a diferença, pensa assim: o trígono é o talento que já existe. O sextil é a chance que aparece para usar esse talento. Os dois são presentes no mapa, recursos super valiosos para a jornada. Agora, vamos para um tipo de aspecto totalmente diferente. Ele não é tenso e nem exatamente harmonioso. É uma fusão. A conjunção é pura intensidade, é energia amplificada. Quando dois planetas estão praticamente um em cima do outro no mapa, eles estão em conjunção. E aqui não tem diálogo, tem uma fusão total. As energias se misturam, se combinam e uma amplifica a outra de um jeito exponencial. O resultado é uma característica extremamente forte e focada na personalidade. Mas o quão perto é perto? Bom, na astrologia, a regra geral para uma conjunção ser bem forte é de até 6 graus de separação.
Quando os planetas estão dentro dessa órbita apertadinha, a mágica ou a intensidade dessa fusão realmente acontece. E o efeito prático disso? Aí depende de quais planetas estão se fundindo. Por exemplo, o Sol, que é a nossa identidade, junto com o intenso Plutão, o planeta da transformação profunda. O resultado? Uma vida marcada por crises e renascimentos constantes. Um verdadeiro turbilhão. Agora vamos mudar completamente a energia. O mesmo Sol, mas dessa vez junto de Júpiter, o planeta da sorte e da expansão. O resultado não poderia ser mais diferente. Em vez de turbulência, uma tendência natural à abundância, ao otimismo e, muitas vezes, até ao reconhecimento público. A conjunção simplesmente amplifica a natureza do planeta que está ali junto. Então, a gente tem toda essa orquestra de conversas internas, tensas, fluidas, intensas. Mas quem é o maestro? Quem rege tudo isso? A resposta, e esse é o ponto mais importante de todos, é a consciência. E isso nos leva ao ponto central de tudo isso. Porque, no final das contas, o mais importante não são os aspectos que se tem no mapa, mas o que se faz com eles. E essa é a grande virada de chave. Não existe mapa astral bom ou ruim. Todo mapa tem uma mistura de desafios e talentos. A mesma energia de um aspecto tenso pode ser usada para destruir ou para construir algo incrível. O que muda o jogo? Apenas uma coisa: o nível de consciência sobre essas dinâmicas internas. A astrologia, no fim, entrega o roteiro. Ela revela os diálogos que estão acontecendo aí dentro, mas quem dirige a peça é a própria pessoa. A verdadeira pergunta não é o que o mapa diz, mas sim, agora que essas conversas são conhecidas, como é que elas vão ser lideradas? A direção, essa de quem vive a história.